A Revolução Industrial introduziu novas concepções de riqueza e trabalho nas economias. Teóricos como Adam Smith e Thomas Malthus se empenhavam em legitimar o liberalismo. Industriais investiam em máquinas enquanto trabalhadores suportavam jornadas de até 14 horas de trabalho por dia e não poupavam mulheres, idosos ou crianças. A mão de obra era abundante e barata. Logo ficou claro que melhores condições de vida e trabalho só seriam obtidas através de luta e organização. Muita gente botou a cabeça para pensar, procurando uma solução para acabar com a tal da exploração do homem pelo homem. Eles queriam um sistema mais humano e mais justo, em que a riqueza fosse compartilhada e houvesse mais felicidade para todos. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre as teorias sociais do século XIX. Já que a Inglaterra foi pioneira na industrialização, foi ali também que cedo surgiram os movimentos sociais. No início do século XIX, uma situação de colheitas ruins, alta dos preços e retração dos mercados causou muito desemprego e baixa dos salários. Por todo lado, surgiram rebeliões. O movimento ludita insistia em queimar ou destruir as fábricas como solução imediata. Eles não enxergavam que o problema era bem maior. Em 1824, o direito de associação foi permitido aos trabalhadores. As trade unions queriam promover ações de auxílio aos trabalhadores que estavam passando por necessidades. Mais tarde, em 1832, o direito de voto foi ampliado, mas ainda excluía os trabalhadores pobres. Poucos anos depois, surgiu o movimento cartista, uma iniciativa de bombardear o parlamento britânico com centenas de cartas, milhares de cartas do povo. Elas exigiam direitos universais e básicos, como, por exemplo, o voto secreto e universal. Universal masculino, porque ainda ninguém falava em voto feminino. De qualquer modo, eles queriam que o jogo político fosse mais justo e realmente promovesse bem-estar social. Como a gente viu, num contexto de aumento da exploração, das injustiças sociais e ausência de direitos trabalhistas, começaram a surgir teorias sobre como seria possível construir uma sociedade mais igualitária. Só que essas ideias se diluíram em diversos métodos, ideologias e direções diferentes. Muito cedo, esses teóricos se apegaram em divergências e criaram rivalidades entre eles. A gente vai ver agora algumas das principais linhas de pensamento dos socialismos no século XIX. Em primeiro lugar, a gente vai falar dos socialistas utópicos. Eles partiram do princípio de que a mudança e a transformação viriam da elite econômica. Isso mesmo, os grandes empresários é que tomariam consciência de que era necessário moderar sua ânsia por lucro e investir nas condições de melhoria de vida e trabalho dos seus operários. Parece ingenuidade? Parece, mas a verdade é que teve gente que apostou um preço muito alto nessa ideia. E um deles se chama Robert Owen. Ele era proprietário de tecelagens de algodão na Escócia e resolveu criar uma espécie de colônia modelo. Aí ele reduziu a jornada dos trabalhadores, criou escolas e creches. Detalhe é que não era pouca gente, ele tinha 1.800 operários. Ele também chegou a comprar uma fazenda nos Estados Unidos, onde fundou uma colônia que seria gerida pelos próprios trabalhadores, mas infelizmente o projeto fracassou. O filósofo e economista francês Charles Fourier talvez seja o mais radical dos socialistas utópicos. Ele queria moralizar e reorganizar a sociedade através de comunidades chamadas falancérios. Ali não haveria propriedade privada e o trabalho seria associado ao prazer, uma espécie de comuna de associação voluntária. Ele era um grande crítico da moral burguesa, que ele considerava restritiva e conservadora. Na verdade, o que ele pregava era a liberdade das paixões. No contexto da Primavera dos Povos, as ideias de Fourier tiveram ampla repercussão. Houveram tentativas de criar falancério em diversos lugares, como nos Estados Unidos e até no Brasil. Em 1842, um grupo de imigrantes franceses desembarcou em Santa Catarina, onde hoje é a cidade de São Francisco do Sul. Eles tinham o objetivo de fundar o Falanstério do Saí. A iniciativa era no cara chamado Benoit Jules Moore. No final, o projeto fracassou, mas muitos daqueles imigrantes permaneceram na região. Outro nome que figura entre os utópicos é Saint-Simon, conde de Saint-Simon. O cara era da nobreza, mas a sua educação teve muita influência das ideias liberais. Além de teórico do socialismo utópico,
Saint-Simon também é considerado um dos fundadores da sociologia, uma disciplina que busca entender como a sociedade funciona. Ele planejou uma maneira de reorganizar a sociedade e achava fundamental a distinção entre ociosos e produtores. Para ele, sociedade e economia deveriam funcionar de acordo com aquilo que ele chamou de princípio de associação universal. Significa que a produção deveria atender os interesses do bem comum. Isso por si só já significava uma profunda crítica à exploração dos trabalhadores. Interessante é que ele próprio renunciou ao seu título de nobreza e se posicionou a favor de uma meritocracia. Para ele, as pessoas deveriam ser valorizadas de acordo com seu esforço e mérito próprios, e não por suas posições de nascimento. Depois dos utópicos, a gente vai passar para aquela que talvez tenha sido a mais influente teoria socialista dos séculos 19 e 20. O socialismo científico propunha não só remodelar a sociedade, como também uma nova forma de concepção da realidade. Articulado pelas figuras de Karl Marx e Friedrich Engels, esses caras até hoje causam muita polêmica, vilões para uns, heróis para outros. Eles partiram de uma ideia muito simples. Se queremos mudar a sociedade, primeiro temos que entender como a sociedade funciona. Aí eles se fizeram uma pergunta: a sociedade tem leis? Sabemos que a química, a física, a biologia têm leis, mas a sociedade? Para responder essa pergunta, eles estudaram o desenvolvimento das civilizações desde a antiguidade. Isso mesmo, eles revisaram toda a história. Daí, eles concluíram que a dinâmica social tinha sim leis e que essas leis determinavam o seu desenvolvimento. Pela via da análise social, eles perceberam que todo o sistema estava amparado em contradições. Enquanto o progresso proporcionava enriquecimento para alguns, a imensa maioria não conseguia obter o mínimo necessário para viver com dignidade. Eles perceberam que o centro da questão estava na produção dos fatores materiais e na forma como esses fatores eram produzidos nas diferentes sociedades através dos tempos. Chamaram de relações sociais de produção as relações entre os proprietários e os trabalhadores, e esse conjunto recebeu o nome de forças produtivas. A base econômica de uma sociedade foi chamada de infraestrutura. Pois bem, é a infraestrutura que determina a superestrutura, ou seja, a filosofia, o direito, a justiça, a religião, a ideologia, a moral, todo o arcabouço de ideias que formam uma sociedade. Entendeu? A concepção que uma sociedade possui de si própria está fortemente ancorada na sua base material. É esse conceito de infra e superestrutura que nos permite uma visão das forças produtivas em determinados momentos históricos. E isso compõe o conceito de modo de produção, um conceito que permite a análise de uma sociedade. Marx e Engels demonstraram que diferentes sociedades históricas produzem diferentes modos de produção. Por exemplo, atualmente a gente vive sob a regência do modo de produção capitalista. Outro conceito fundamental é o conceito de luta de classes. O capitalismo produziu duas classes antagônicas, o proletariado e a burguesia. Segundo Marx e Engels, a burguesia impôs seus instrumentos de dominação através do Estado, do direito e da ideologia, e usa esses instrumentos para legitimar a sua exploração sobre o proletariado. O proletariado não fica com nada mais para vender do que a sua própria força de trabalho e vende isso por um valor muito menor do que a riqueza produzida por um trabalhador. Essa diferença entre a riqueza produzida por um trabalhador e aquilo que ele leva para casa é chamada de mais-valia. A mais-valia é a base da acumulação de capital pela burguesia no sistema capitalista e, segundo Marx, a mais-valia tem que acabar. No entender de Marx e Engels, não existe possibilidade de acordo entre essas duas classes. Na luta de classes, o proletariado precisa destruir a burguesia, entendida como fonte de todos os seus males. Se organizando em partidos, sindicatos e greves, o proletariado iria atingir a consciência de classe, necessária para a destruição do Estado burguês. Então, o capitalismo seria substituído pelo socialismo, um modo de produção baseado na propriedade coletiva e divisão do fruto do trabalho.
Com o tempo, esse esquema iria ainda evoluir para o comunismo, uma sociedade sem classes em que o próprio Estado perderia sua razão de existir e desapareceria com o tempo. Marx e Engels militaram intensamente pela realização do ideal socialista. Eles criaram a Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que aconteceu em Londres em 1864. Ali, representantes de todos os países da Europa se reuniram buscando um programa comum. Infelizmente, os objetivos esbarraram em divergências com anarquistas como Proudhon e Bakunin. A iniciativa se dissolveu em divergências teóricas e, alguns anos depois, não sobreviveu. A Segunda Internacional ocorreria em Paris no ano de 1889. Foi ali que se fixou o dia 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. Mas, infelizmente, ela foi interrompida com a Primeira Guerra Mundial. Depois de 1917, com a Revolução Russa e com os ânimos exaltados, ainda haveria a tentativa de fazer uma terceira internacional. O método de Marx e Engels de análise social foi chamado de materialismo histórico e foi muito influente durante todo o século XX. O marxismo, além de nortear as grandes revoluções socialistas, transformou o estudo das ciências humanas e a própria compreensão da economia. Assim como Saint-Simon, esses dois pensadores também contribuíram para a criação da sociologia. A gente fica por aqui. Existem outras teorias socialistas importantes, mas isso fica para uma próxima conversa. Eu espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima.